Estamos aqui com mais um vídeo para falar de um tema para melhorar a produtividade, o dia a dia do nosso trabalho e da nossa vida, seja profissional ou pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito importante na vida de todo mundo, independente qual é a área de atuação que a gente vai estar trabalhando, vai estar pensando aí em executar alguma tarefa. Eu estou falando em planejar. A gente precisa inserir no nosso dia a dia essa atividade que é tão importante e que não está só relacionado com o nosso trabalho. Planejar, a gente tem desde planejar o nosso dia a dia, a nossa agenda, como planejar como a nossa saúde, a nossa vida financeira, tudo a gente precisa planejar. Às vezes a gente fica, nossa, mas eu não tenho tempo para planejar. A gente precisa entender que tempo é um recurso muito escasso. Então, por exemplo, se você perdeu um dia, não tem como você recuperar aquele dia. Então a gente precisa planejar sim, a gente precisa entender que planejar é uma coisa que tem que fazer parte do nosso dia a dia. Entender que isso faz parte da rotina, faz parte do exercício de ter disciplina. Por quê? Porque planejar deixa a gente menos ansioso, deixa a gente menos estressado, faz com que a gente se perceba aonde nós estamos no tempo. Então é muito importante a gente planejar como que vai ser a nossa rotina, como que vai ser o nosso trabalho, como que a gente vai lidar com a nossa saúde, porque sem planejamento a gente adoece, a gente fica com o nosso trabalho atrasado e isso faz a gente adoecer também, porque a gente precisa pensar muito hoje na nossa saúde mental. E isso, com essa vida estressante que a gente leva, isso é muita falta de planejamento no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, por isso que eu resolvi falar com vocês sobre esse assunto que é tão importante e que as pessoas acham que é muito difícil de executar. E na verdade não é. A gente faz isso um pouco no nosso dia a dia, mas a gente não faz com tanta determinação. E é uma coisa que a gente precisa ter, é determinação nessa parte de planejar tudo que a gente vai fazer. A gente precisa planejar a nossa rotina da semana, a gente precisa planejar o nosso trabalho, a gente precisa planejar como a gente vai cuidar da nossa saúde, a gente precisa planejar como a gente vai cuidar do nosso dinheiro. Então, eu quero falar para vocês algumas regrinhas básicas do que a gente precisa para fazer um bom planejamento. E eu quero compartilhar isso com vocês aqui nesse vídeo. Bom, para a gente começar falando de planejar, eu acho que o primeiro de tudo, o que a gente precisa ter em mente é que planejar se aplica para qualquer coisa na nossa vida. Não quero dizer que assim, é só no trabalho que a gente planeja as coisas. Não, a gente planeja o nosso final de semana, a gente planeja como a gente vai gastar o nosso dinheiro. Porque quando você não planeja essas coisas, as áreas da nossa vida fica toda bagunçada, porque se você não tem um planejamento financeiro, isso vai afetar a sua saúde, os seus relacionamentos com o seu namorado, com o seu marido, com a sua família, com a sua esposa, com a sua namorada. Então, é muito importante que o planejamento aconteça em todas as áreas e não simplesmente no seu trabalho. Então, é importante entender que essas regrinhas aqui, essas dicas, elas sim podem ser aplicadas em qualquer coisa. Então, por exemplo, eu quero comprar um carro. Então, você precisa ter um planejamento para isso. Eu quero fazer um jantar para os meus amigos. Você precisa ter um planejamento para isso. Eu preciso fazer um projeto para o meu trabalho. Então, você precisa ter um planejamento para isso. Eu preciso fazer um relatório. Você precisa ter um planejamento para isso. Então, essas dicas vão te ajudar nessa questão. E a primeira dica é saber que tudo pode ser planejado. Entender isso, e quando você incorporar isso na sua rotina, a sua vida vai ficar muito mais fácil. A segunda dica é entender que você precisa saber o que tem que ser feito.
Então, não é simplesmente assim, vou fazer um jantar. Para você fazer um jantar, você precisa entender quem vai ser os convidados, o que que você vai preparar, aonde que tem esses ingredientes que você precisa comprar para fazer o jantar. Então, são várias atividades que você precisa executar para que aconteça o jantar conforme o que você convidou seus convidados. Assim como para você fazer um prédio, você precisa saber aonde que esse prédio está, em que cidade ele está, como o terreno é, como que é os acabamentos desse prédio. Então, tudo é uma questão da dimensão do que você está planejando. Lógico, um jantar são menos atividades que você tem que planejar, então é uma coisa mais simples. Um prédio, ele é muito mais trabalhoso, né? Ele tem muito mais atividades para ser controladas. Mas a partir do momento que você tem isso planejado e que você sabe o que tem que ser feito, é muito mais fácil de você diminuir a sua ansiedade. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe o que tem que ser feito, você começa a criar na sua cabeça tempos para cada uma das atividades, né? O jantar, você vai saber quanto tempo vai demorar para preparar um determinado prato, quanto tempo você vai demorar para você ir no supermercado. O prédio, você vai ter vários indicadores, que se você trabalha numa empresa, vai ter vários indicadores que já vão te falar, olha, para fazer um andar de alvenaria demora tanto tempo, com tantas pessoas, ou você tá tratando dos projetos desse prédio. Então, você sabe que demora um mês para o projetista te entregar um projeto. Então, com isso, você vai diminuindo a sua ansiedade. Por quê? Porque você sabe o tempo que as coisas acontecem. Então, entender o que precisa ser feito é muito importante para que a gente consiga entregar o que a gente está se propondo a fazer. A terceira dica é falar sobre precisamos pesquisar o que vai ser feito. Então, a partir do momento que a gente sabe o que a gente vai fazer, a gente consegue entender as nossas dificuldades nessas atividades. Então, óbvio, tem um monte de coisa que a gente não sabe como que se faz. E como que a gente vai descobrir isso? A gente vai pesquisar, a gente vai entender como as coisas funcionam. E se a gente não souber o que a gente tem que fazer, como que a gente vai pesquisar? Fica difícil, né? Não dá pra gente sair fazendo as coisas e no meio do caminho descobrir que você não sabe fazer determinada atividade. Por exemplo, você está fazendo um prédio e surge um revestimento diferente. Como que é aplicado esse revestimento? Você não vai poder descobrir na hora. Por quê? Porque você já tem um tempo para executar. Lembra lá no começo que eu falei? Tempo é um recurso escasso. A partir do momento que você perdeu, não tem como você comprar mais tempo. Não tem como você voltar um dia atrás, uma semana atrás, um ano atrás. Então, se você não planeja bem, você perde esse tempo. E tempo é um recurso que não se compra. Então, essa dica é muito importante, a gente entender o que a gente tem que fazer, para caso a gente tenha alguma atividade que a gente não saiba, a gente consiga pesquisar. É muito importante isso, saber pesquisar na hora certa, porque se você deixar para pesquisar no momento que vai acontecer essa atividade, você vai perder todo um tempo que você já poderia ter feito isso. Agora, essa dica eu acho que é muito importante, porque a gente vive ouvindo aí, a gente tem que fazer networking, que a gente tem que conhecer pessoas, a gente precisa estar sempre nos conectando, né, nas redes sociais, em eventos, mesmo que eles sejam online. A gente precisa se conectar com as pessoas. E para que a gente precisa se conectar com as pessoas? Porque uma coisa que a gente precisa entender é que, assim, todo mundo tem alguma coisa para contar pra gente que pode nos ajudar em alguma parte ou da nossa vida pessoal ou da nossa vida profissional. Então é muito importante quando você, por exemplo, você entrou num trabalho novo. Então você está entrando numa organização nova, você você pode ser um engenheiro e você foi contratado para fazer casas residenciais e que você estava acostumado a trabalhar com hospitais. Então, se você não tem um network que você possa conversar com pessoas que já atuam nesse nicho,
fica mais difícil de você conseguir entender como funciona. Então é super importante, se você está entrando num trabalho novo e você tenha essa sua rede de network forte, é muito legal você chamar alguém para tomar um café, para perguntar. As pessoas são solícitas, a gente precisa começar a utilizar esse recurso, porque é muito fácil a gente ficar, não, a gente faz um network e tal, e não utiliza depois dessa ferramenta. E essa ferramenta é muito importante para a nossa carreira. Entender o que o outro pode trocar de experiência com a gente. Porque não, é uma troca, sempre que a gente vai conversar com alguém, é uma troca. Então vale muito a pena a gente usar dessa ferramenta de network para a gente fazer as nossas pesquisas, né? Chamar essas pessoas que já têm esse conhecimento para nos apoiar, né? A próxima dica é sobre entender os insumos que a gente precisa para executar as tarefas. Então, fica bem mais fácil quando a gente fala, eu vou construir um prédio, porque insumo a gente já pensa, vai no bloco, na argamassa, na areia, no concreto. A gente vai fazer um jantar, o insumo, são os ingredientes do jantar, né, as bebidas do jantar. Mas quando a gente está falando num trabalho, por exemplo, de consultoria, qual que é o nosso insumo? Precisamos saber o que é nosso insumo. Então, a gente precisa consultoria, a gente precisa ter um computador, a gente precisa ter internet, a gente precisa ter um carro, por exemplo, se é a nossa ferramenta de trabalho. Então, a gente precisa entender o que é o insumo de cada trabalho, porque às vezes a gente deixa de executar uma atividade por conta que a gente não tem um insumo certo. Por exemplo, num prédio, a gente vai fazer um prédio, no momento que a gente vai contratar um determinado material, esse material pode estar escasso no mercado e você tem que substituir. Você tem que entender como que você vai substituir isso. Porque não dá para chegar no dia e falar, não tenho material. Então, essa compra precisa ser feita antecipada. Ou você está abrindo a sua consultoria e você precisa entregar o relatório. Aí o seu computador não tem um Excel que você precisa fazer uma planilha. Então, o que você vai utilizar? Eu vou lá no Google pegar a planilha do Google, que lá tem esse recurso. Então, você precisa entender qual é o insumo que você precisa para executar o seu trabalho. Isso. Bom, agora que você já entendeu o que você vai fazer, que você já pesquisou o que você precisa para fazer, que você já conversou com pessoas, que você já entendeu qual é o seu insumo, você precisa listar tudo que você vai fazer. E aí a gente chega no que todo mundo que confunde um pouco, né? A gente chega no cronograma. Então a gente precisa deixar bem claro o que é planejar e o que é o cronograma. Bom, planejar é tudo isso que a gente já conversou. E o cronograma é o resumo de tudo isso. Então, o que a gente faz? A gente entende todo o processo e a gente coloca num documento. E para que serve esse documento? Para a gente verificar se as coisas que a gente planejou estão acontecendo de acordo com o que a gente tem em mente. Então, por exemplo, eu planejei um prédio de 5 andares de alvenaria estrutural com um acabamento XPTO, sei lá. Então, vai ter várias atividades ali. Então, você vai controlando para você entender se você está dentro da sua margem de tempo esperado. E você, com isso, vai tendo o retorno do que está acontecendo. É aonde você vai se organizar. E com isso, você vai vendo se você está dentro do tempo ou não. Porque se você não coloca no papel o que você precisa executar, depois você não tem como você falar, opa, fiz ou não fiz. Porque fica muito difícil de você confiar na mente. A gente não pode confiar na nossa mente. A nossa mente, ela tem N funcionalidades. E por conta disso, ela vai priorizar sempre o que é mais importante. E às vezes uma atividade que ela acha que não é importante, ela vai deixar passar. Só que isso vai acarretar em outras atividades que são muito importantes. Então, faça a lista e coloque os tempos e veja qual que é a sequência executiva disso. Porque aí vai ficar muito mais fácil para você entender se as coisas estão acontecendo conforme são planejadas. E o importante é você, quando trabalha em equipe,
conseguir montar as atividades que vão ser feitas por outras pessoas, delegar essas atividades, e enquanto as pessoas estão fazendo essas atividades, você vai fazendo as suas, que elas vão acontecendo em paralelo. Porque se você deixar para fazer todas as suas atividades e depois passar para os outros o que eles têm que fazer, você vai ficar num buraco, né? Não vai ter coisa para você fazer enquanto eles estão, né, fazendo atividades que não são importantes para o projeto. Então é muito importante pensar nisso. Bom, e eu deixei por último uma dica que eu acho que é a mais importante de todas, que é a questão do custo de um projeto, um custo do que vai ser executado. Uma coisa que a gente não pode negligenciar é o quanto vai custar cada uma das atividades para executar um projeto. Por quê? Porque a gente não pode entrar num projeto sabendo que aquele projeto não é viável. Então, quando a gente planejar as atividades, a gente precisa planejar o quanto essas atividades custam. Porque já pensou se você faz um projeto e se você não planeja o quanto ele custa, você chega no meio do projeto e você vê que não tem mais dinheiro para executá-lo? Isso vai gerar ansiedade, vai gerar frustração, isso vai gerar uma desmotivação. Então, além de você perder dinheiro, você vai perder tempo, você vai perder o entusiasmo de fazer uma atividade. Então, é a parte mais importante. Você ter o cuidado com o dinheiro para você executar essa atividade, esse projeto, e você tomar muito cuidado com o tempo que você precisa para executá-lo. E uma coisa importante que a gente precisa também falar é que a gente precisa ter uma renda extra ali para aquele projeto, para a gente saber que se caso aquela verba não dê, porque o que pode acontecer? No meio do caminho, você pode ver que você tinha especificado um material A e no momento da compra desse material para executar o seu projeto, esse material não existir, você vai ter que ir para um material de uma especificação B. E essa especificação é um pouco mais cara. Isso pode acontecer. Então, você não vai poder ficar esperando esse material abaixar, porque você não tem tempo, e tempo você não compra. Então, entender essa questão e você se programar para ter os recursos financeiros para executar os projetos é muito importante. Pessoal, espero que essas dicas tenham ajudado, que possam melhorar o dia a dia do trabalho de vocês e a vida pessoal, porque não é só no trabalho que essas dicas podem ser usadas, é na vida pessoal também. Então eu espero que vocês aproveitem bastante essas dicas e até o próximo vídeo.